Bom dia, meus amados. Hoje, mais um sábado, dia 14 de outubro de 2023. Sempre é bom prestar atenção nas datas, porque ultimamente perdemos até a noção do tempo e é preciso se situar, porque ainda precisamos dos calendários, mais um pouquinho, né? Hoje é um sábado onde eu trago aqui mais um áudio, como tenho feito todos os sábados nesses últimos 2 anos, e procuro trazer aqui sempre algumas matérias, aquilo que pode agregar, aquilo que pode trazer informações, dar um pouco também de conforto àqueles que ouvem, mas acima de tudo atualizar um pouquinho também as coisas, porque agora estamos num tempo muito acelerado. Mesmo que não pareça, o tempo está a galope, como se diz. Vou colocar aqui um tema hoje que tem por título Rompendo o Casulo. Muito se tem falado em metamorfose. E metamorfose nada mais é do que o rompimento do casulo quando a lagarta está pronta para voar, se transformar numa borboleta. Criou asas, ela não precisa mais rastejar, né? Ela tem a liberdade. O céu é o limite, como se diz. A humanidade da Terra está passando por essa metamorfose e é chegado o momento do rompimento do casulo. O casulo que mantinha cada alma presa à matéria densa da terceira dimensão, num mundo de provas e expiações. Por mais que algumas pessoas digam e acreditam que as mudanças só ocorrerão daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, bom, nós não podemos mexer na consciência de ninguém, porque a consciência é única e é individual e é restrita ao avanço daquela alma que está ali, porque a alma é a própria consciência que está em cada corpo humano. Vai ter, sim, muita gente que não vai romper o casulo agora, então nós temos que respeitar aquelas almas que não estão prontas. Se há 2000 anos o nosso governador galáctico, porque ele é o governador da galáxia, ele veio aqui para esse planeta. Por que ele se importou com o planeta Terra? Podia dar de ombros e não se importar. Afinal, a Terra é um minúsculo grão de areia num oceano infinito, né? Mas ele se importou sim, porque cada um de nós importa. Não há ninguém desamparado, não há ninguém abandonado. Muitas vezes os nossos amparadores angelicais dizem: o Criador sabe onde cada uma das suas crias está. Não tem como não saber. Ou será que uma mãe não sabe onde está um filho seu, por mais que ele esteja longe dela fisicamente, ela sabe onde ele está. Ela se importa, então ela sabe, né? O Criador sabe onde cada um de nós estamos, ele sabe onde você está. Ele sabe tudo de você. Então o Cristo, que é o emissário do Criador, esteve aqui encarnado há 2000 anos e anunciou esse tempo que chegaria. Não é coisa daqui um século, nem daqui milênios, é uma coisa para agora. Nós estamos passando a ponte dimensional da terceira para a quinta dimensão. E não vou repetir aqui o salto da quarta, porque já cansei de falar e seria muito repetitivo, mas para as pessoas que ainda não sabem, a quarta dimensão
faz parte da Terra velha, da velha Terra, porque a alma, quando desencarnava da terceira dimensão, ia para a quarta e depois voltava a encarnar na terceira. Então a terceira e a quarta é a mesma coisa em termos de Terra, de planeta, porque era só uma faixa dimensional dependendo da condição da alma encarnada ou desencarnada. A quinta dimensão é onde irão as almas em corpos físicos, na matéria, porque mesmo que seja mais sutil, ainda haverá matéria, sim, matéria física de quinta dimensão. Não mais base carbono, mas base silício, que não vai mais precisar desencarnar. Isso já foi falado antes. Hoje nós vamos falar do rompimento do casulo, porque nós estamos exatamente naqueles últimos dias que a lagarta está pronta para sair do casulo, para voar, sair da limitação. Muitos humanos já estão prontos, as asas estão prontas, o casulo já está se abrindo. Alguns ainda vão demorar um pouquinho, mas é uma questão de pouco tempo. E tem aqueles que nem sequer entraram no casulo, estão ainda como lagartas, ainda rastejando por aí na densidade da matéria da terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, porque não estão prontos para se encasular, porque a lagarta sabe quando é o tempo dela mudar. Uma lagarta recém-criada, ainda jovem e precisando ainda crescer, ela não vai se enclausurar num casulo, porque ela morreria de fome. Ela tem que estar pronta, depois de longo tempo, abastecida de energias, é como um ser humano abastecido de informações, de experiências, está pronto para formar o seu casulo e depois ressurgir como uma nova figura, né? Não uma borboleta, porque é a lagarta que vira borboleta, mas um ser humano vai ressurgir, um novo ser humano, uma nova frequência, uma nova consciência, pronta para um mundo mais elevado, para voar. Porque, na verdade, na quinta dimensão nós vamos voar, literalmente. Inclusive as locomoções físicas serão teletransporte. Ou seja, a pessoa se projeta em qualquer lugar, instantaneamente. É uma beleza, né? Não vamos ter asas como a borboleta, mas vamos estar até muito melhor. Então, essa fase do rompimento do casulo, ela requer um pouco de paciência, descanso, silêncio, enfim, introspecção. Nós temos que entrar para dentro de nós mesmos para nos enclausurar na nossa consciência do coração e depois sair livres como a borboleta que criou asas. Algumas fases nós já estamos passando e é visível isso, como a transformação da matéria. Nossos corpos estão sendo transformados de carbono para silício. Por isso, tantos sintomas como acontece agora nunca aconteceram antes. E são sintomas de transformação, de ajuste energético. Claro que tem os sintomas que têm causa também, porque algumas situações, a energia ali que se transforma, ela cria uma situação que é preciso cuidados, é preciso tratamento, é preciso atenção. Mas é incrível como todos os que estão passando por esse processo relatam sintomas de todos os tipos, e é uma coisa incrível, muda a cada dia, a cada hora, né?
Porque a matéria está sendo transformada. O nosso corpo físico é a parte material de nós mesmos. Essa transformação causa alguns desconfortos, alguns sintomas, porque é preciso acelerar essa mudança e nós estamos no limite da tolerância. Quando nós sentimos sintomas é porque o limite está no limite de fato. O corpo está sentindo o esticar do elástico, né? Junto com a transformação da matéria vem a parte principal, que é a expansão de consciência. A nossa consciência não é mais nem sombra do que era alguns anos atrás. Você pode fazer uma autoanálise. Olha se você é a mesma pessoa, se você pensa igual, se você age ou reage igualmente daqueles anos, poucos anos atrás. O que você pensa, o que você entende? Olha o salto que você deu. Você está rompendo o casulo, já não está mais se enclausurando ou encasulando. Você está realmente rompendo o casulo quando essa consciência se expande, porque as asas que servem para a borboleta, para você não serviriam para nada as asas. O que vai servir para você é essa consciência expandida, que essa vai te fazer voar, vai te fazer viajar por outras estrelas, outros planetas, por outras dimensões, viajar através do tempo e do espaço. Também, junto com a transformação da matéria e a expansão da consciência, vem a revelação da verdade. Obviamente, uma coisa está atrelada à outra, porque se tu expande a consciência, você vai ter a verdade revelada. Quando lemos aquela passagem bíblica de João, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Esta é a verdade de quem nós somos de fato, a verdade do que nós aprendemos nesse mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, a verdade de quem foi o que e quem é o que, enfim, né? O que nós íamos fazer aqui, o que nós passamos, o que nós aprendemos, quais as experiências, porque passamos por todas elas dentro da dualidade. Então, a revelação da verdade também é mais uma rachadura do casulo. Abriu mais uma fenda para que você possa ver além, você possa ver na luz aquilo que a gente não via antes. A revelação da verdade, também denominada por longos séculos de o Apocalipse, que chegaria no final dos tempos. Porque é o final de um tempo. O mundo não vai acabar, ele vai se transformar para uma coisa melhor, um mundo melhor, uma vida melhor para quem está pronto para viver esse novo tempo aqui neste planeta. Também, o qual nós vamos chamar de nova Terra, porque não é mais a mesma Terra. É uma outra escola num nível mais elevado. Na revelação da verdade, nós vamos ver mais um desdobramento. Cada um vai mostrar o que é. Eu coloquei algumas semanas, não sei se foi um texto ou se foi um áudio, mas eu coloquei esse tema. O melhor e o pior de cada um vai se revelar. É verdade, senão não teria revelação. Nós passaríamos de fase sem saber a verdade, não vai ser nada agradável. Precisamos saber aonde a gente andou para levar esse conhecimento, essa
essa história nossa, esse transcurso, esse percurso, essa estrada da vida, como lembrança e como memória de uma época que nós vivemos e experienciamos. Então, junto com as revelações, nós vamos ver a verdadeira cara de todos os demais habitantes da Terra. Por que nós podemos ver agora e só vai ver aqueles que ascensionam? Por quê? Porque eles já estão livres do julgamento. Nós não poderíamos ver a verdade sobre certas pessoas e ainda assim fazer julgamentos, avaliações, comparações, tudo certo. Vamos comparar, vamos aprender, vamos entender, vamos passar a limpo tudo, mas julgamento, não cabe a nós julgar quem quer que seja. Até porque o ser humano que vai ascensionar será um mestre ascenso e ele vai exatamente auxiliar, a partir de se transformar num mestre ascenso, vai auxiliar aquelas almas que não fizeram a ascensão. Esses que ele poderia julgar agora são os mais certos que ele vai poder ajudar, porque vão precisar de muito amparo no novo planeta, onde eles irão corporificar-se para viver algumas centenas ou milhares de encarnações ou corporificações. Então, cada um vai mostrar agora a sua melhor versão, aqueles que estão prontos para ascensionar. E aqueles que não estão prontos vão mostrar o seu pior, que está ainda dentro deles, vibrando nas suas consciências. Eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês olharem para fora ali, abrirem uma tela de qualquer mídia, aqueles que ainda assistem televisão, que eu sei que não são muitos, mas ainda tem uma boa parcela que assiste, mesmo nas mídias sociais, é só olhar ali, tu vai ver o pior de certas pessoas. Obviamente que tem muita mentira também. É preciso entender isso. Ainda não está estampada a verdade absoluta. E como existe a guerra da informação contra a desinformação, ainda existe uma grande parte midiática que está tentando influenciar os despertos, aqueles que têm a consciência expandida, para entrar no julgamento. Eles colocam justificativas para que as pessoas caiam na armadilha e entrem no julgamento, na condenação, do ódio, do rancor, da raiva, enfim, de tudo que é coisa ruim, né? Isso está acontecendo muito. É preciso ter muito cuidado. Porque, na verdade, até isso vai servir de mostrar o que é. Aqueles que estão prontos para a nova Terra e aqueles que não estão. Então, olhar o drama e não fazer parte do drama, como eu já coloquei muitas vezes aqui, é parte da evolução da alma. Olhar, sim. Entender, sim. Não julgar. Lembre-se que, nessas alturas, é uma oportunidade da prática dos pilares da ascensão. Amor incondicional, compaixão, respeito. E alguns outros, né? Que poderia se acrescentar aqui o perdão, que também é importante ainda, porque nós nos sentimos ainda atingidos por certas pessoas, por mais que a gente tenha consciência elevada. Então o perdão também, sim, né? A gratidão de poder estar terminando essa longa caminhada. Enfim, predicados que são úteis nesta hora. Além disso, também nós estamos fazendo as mudanças, ou a mudança, no corpo físico.